Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Deixa aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe o vídeo do canal, deixe ainda o seu comentário, é muito importante para nós. E ative o sininho de notificações para não perder mais nenhuma postagem. Vem conosco, vem saber. Pessoal, antes de irmos para as notícias, tem muita coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês hoje. Deixa eu fazer um esclarecimento. Achei que era óbvio, mas parece que para alguns não ficou tão esclarecido assim. Não tem problema, a gente fala novamente. Pessoal, não estou aqui para defender esse ou aquele presidente. O que eu quis dizer no vídeo anterior é que troca de farpa entre a atual gestão e a gestão anterior não irão ajudar a tirar o Corinthians da situação que ele se encontra. É óbvio que a situação caótica financeira que o Corinthians está no momento não foi provocado pelo atual presidente Augusto Melo. Óbvio. O que fica óbvio também é que quem deixou o poder não quer largar o osso. O que eu quero dizer é o seguinte, para o bem do Corinthians, a atual gestão tem que se preocupar agora com as situações que estão afligindo o clube. Como resgatar o Corinthians, tanto financeira quanto moralmente. E quem saiu do poder que trabalhe pelo Corinthians, não contra, como está acontecendo agora. Se quaisquer dos lados aí encontrarem irregularidades que possam provar, que leve o caso à justiça e responsabilize a quem dê direito. Agora ficar com essa briguinha extra-campo só prejudica, só tumultua ainda mais o ambiente. E quem perde é o Corinthians e essa nação de apaixonados que torcem pelo clube e que querem que o time volte a disputar os principais campeonatos. É o lugar que o Corinthians deve ficar, ou seja, disputando e comemorando campeonatos. Que se apure as irregularidades tanto desta quanto da gestão anterior, mas que quem está no poder agora se volte para o Corinthians e quem saiu que trabalhe pelo Corinthians. É isso, ficou claro, né? Beleza, então, vamos nos voltar às especulações do mercado da bola, o que tem se falado aí nos bastidores de Parque São Jorge, quem sai, quem chega e como fica o Corinthians para a disputa da próxima partida pelo Brasileirão. Vem conosco. Santos demonstra interesse em Pedro Raul. Atacante não se anima em jogar a Série B. Pessoal, nesta sexta-feira o repórter Leonardo Fontes levou a público uma conversa envolvendo Pedro Raul, através dos seus representantes Corinthians e o Santos. O clube da Baixada Santista está interessado em contratar o atacante, mas o centroavante do Corinthians não se animou em disputar a Série B. As diretorias de Santos e Corinthians discutiram o empréstimo de Pedro Raul, porém o centroavante não se mostrou animado em jogar a Série B pelo Peixe. Pedro Raul entende que se for para sair do Corinthians, há mercado na Série A ou no exterior. O Grêmio já demonstrou interesse, mas não colocou uma proposta na mesa. Algumas pessoas ligadas de dentro do Corinthians entendem que, em que pese o investimento de 26,8 milhões de reais ao Toluca do México para contratar em definitivo o centroavante, ele não está aí atendendo às expectativas. O Corinthians não descarta uma possível saída do centroavante na próxima janela de transferências. E mais, atualizações. Quem será o novo goleiro do Corinthians? Pessoal, o goleiro Santos do Fortaleza é a prioridade do Corinthians para a posição. Contudo, a negociação não deve ser facilitada pelo Fortaleza. No momento, o goleiro Santos é reserva, mas está nos planos aí do clube nordestino, que já disse que o clube que quiser contratá-lo terá que desembolsar uma compensação financeira. O Corinthians ainda analisa outras opções no mercado para a posição. Dentre os nomes que foram oferecidos ao Timão estão Ochoa, que está sem clube no momento, Marcelo Groi, também sem clube, Matheus Magalhães, que atua pelo Braga de Portugal, Hugo Souza, que tem vínculo junto ao Flamengo, Adriel, jogador do Grêmio, Matheus Mendes, do Atlético Mineiro. Walter, do Cuiabá, foi analisado, mas ele já extrapolou o número de jogos por um clube na Série A e, neste momento, não tem condições de ser contratado. Enquanto isso, a situação de Carlos Miguel ainda está indefinida. Vamos falar sobre o assunto? O goleiro Carlos Miguel ainda não teve a sua situação 100% definida. Os indícios que ele deve sair em breve são cada vez mais fortes aí, já tem proposta, na mesa da diretoria do Corinthians, mas o contrato ainda não foi assinado. Você sabe como é o futebol. Segundo reportagem do jornalista Marco Belo Júnior, o Nottingham Forest da Inglaterra apresentou uma proposta para o Corinthians no dia 5 de junho. A proposta foi para o pagamento integral da multa rescisória do jogador, na casa de 4 milhões de euros.
Essa proposta era válida até o dia 7. Sem uma definição, o time inglês apresentou uma nova notificação para o Timão no dia 12, última quarta-feira. Esta notificação de que eles se comprometem a pagar a multa rescisória tem validade até o dia 17 deste mês, portanto é incógnita. Corinthians ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Apesar do iminente pagamento da multa, o documento enviado pelos ingleses é uma forma legal de evitar a alegação de aliciamento. Há duas vertentes aí nos corredores de Parque São Jorge. Uma delas afirma que o goleiro deve sair quando a janela de transferências para o futebol exterior se abrir em 10 de julho. Outra afirma que ele pode sair do Corinthians a qualquer momento, desde que o valor integral da multa seja depositado. Carlos Miguel tem contrato com o Corinthians até o final de 2025, gerou uma controvérsia aí nas redes sociais pelos torcedores. Muitos afirmam que, como ele é jogador do time, é atleta do Corinthians, tem sim que jogar independente da situação contratual, da situação de bastidor, enfim, da iminente saída ou de uma possível negociação. Outros dizem que, como ele já está negociando com outra equipe, não jogar mais no Corinthians. O Corinthians detém 80% dos direitos econômicos de Carlos Miguel. Sendo assim, se a multa rescisória for paga em 4 milhões de euros, o Corinthians teria a receber desse valor cerca de 18 milhões e 400 mil reais. Até o início deste ano, a multa rescisória de Carlos Miguel para uma transferência para o futebol do exterior era 50 milhões de euros, multa que foi assim pulverizada para 4 milhões durante a gestão do Willian Monteiro Alves, que afirmou através da sua assessoria de imprensa que a medida foi uma exigência de Gilmar Veloz, empresário do jogador. Comunicado de imprensa enviado pela assessoria do Willian Monteiro Alves diz o seguinte, abre aspas, a posição era de que, se o atleta não fosse bem nesse período, a ponto de não ter seu contrato valorizado e renovado, eles não queriam ficar presos em uma situação de goleiro reserva com multa impagável. Fecha aspas. Comunicado enviado pela assessoria de imprensa do ex-presidente do Willian Monteiro Alves. Por esse motivo, a multa ficou pagável por qualquer equipe que a Iorabichan, empresário aí que atua no exterior, aproveitando-se disso, ofereceu o jogador que está numa boa fase, é um atleta que vem ainda numa crescente, tem muito potencial ainda para melhorar a sua performance e ofereceu o jogador a clubes do exterior. O Nottingham Forest é o principal candidato a ser o destino de Carlos Miguel. E mais, destaque da base pode ser mais um a deixar o Corinthians de graça. Pessoal, estou falando aqui do meia Pedrinho, destaque aí das categorias de base do Corinthians. Ele está prestes a extrapolar a idade para disputar a categoria sub-20, tem seu contrato válido até 2 de fevereiro e a diretoria até o momento não procurou o staff do jogador para propor uma renovação contratual. A partir de agosto, Pedrinho já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e assim deixar o Corinthians de graça. Segundo a apuração da Gazeta Esportiva, 2 clubes do futebol brasileiro já manifestaram interesse em contar com o jogador e aguardam os próximos capítulos para tentar investir, ou seja, já deixar o pré-contrato pronto para ser assinado. Cabe agora ao Corinthians, se tiver intenção de permanecer com o atleta, procurar o seu staff para uma renovação contratual. No momento, o desejo do jogador é permanecer em Parque São Jorge. O meia foi um dos destaques da última Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele marcou 6 gols em 9 jogos, 8 deles como titular. O jovem até esperava ter mais espaço na categoria principal, mas não foi utilizado. No último final de semana, Pedrinho anotou um gol de bicicleta contra o Água Santa. E agora vamos falar da preparação para o Majestoso no próximo domingo. Pessoal, o Corinthians realizou na manhã desta sexta-feira o penúltimo treino visando o clássico diante do São Paulo às 16 horas, horário de Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians prioriza a recuperação no Brasileirão e tem uma sequência dura pela frente. A ideia da direção do Timão é evitar saída de jogadores para que o time possa se reabilitar na competição nacional. 2 jogadores podem sair em breve, Carlos Miguel e Fausto Vera, que estão negociando com outras equipes. Certeza é o desfalque do zagueiro Félix Torres e do atacante Ángel Romero, que estão servindo as seleções de seus respectivos países. Fagner e Pedro Henrique lesionados, são outros jogadores indisponíveis. Aliás, Pedro Henrique estava em transição do departamento médico para o campo, mas voltou a sentir dores e retrocedeu na recuperação. No treinamento desta sexta-feira, a comissão
técnica trabalhou variações de jogadas, também jogadas ofensivas e defensivas. Só lembrando que o Corinthians tem, como eu disse para vocês, uma sequência difícil de jogos. No próximo domingo enfrenta o São Paulo na Neoquímica Arena. No dia 19 viaja para enfrentar o Internacional no estádio Orlando Scarpelli. No dia 23 atua fora de casa novamente diante do Atlético Paranaense. No dia 26 joga em casa contra o Cuiabá. No dia 29 atua diante do Palmeiras, também fora de casa. Joga no dia 3 de julho em casa diante do Vitória. E no dia 7 a partida é em Minas Gerais, confronto contra o Cruzeiro. Para o confronto diante do São Paulo novamente, Corinthians deve aproveitar Gabriel Moscardo. Aliás, a expectativa até é que ele atue como titular para reforçar o sistema de marcação no meio-campo. Enquanto isso, Fabinho Soldado tenta avançar em negociação buscando novos reforços para o segundo semestre da temporada 2024. Inicialmente, Corinthians busca no mercado um goleiro, um meio-campista de marcação e de criação, além de um atacante. Antônio Oliveira pediu entre 4 e 6 jogadores. A gente não sabe se isso será possível no momento. Por isso, na atualidade, o clube não descarta envolver jogadores em trocas com outros clubes, além de abrir mão de atletas que recebem altos salários, aliviando assim a folha de pagamento para abrir espaço para a chegada de reforços que se enquadrem no perfil desejado por Antônio Oliveira. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Muito obrigada por tudo. Não se esqueça de deixar o seu like no canal, faça sua inscrição, é gratuita, ative o sininho, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo com os amigos, porque aqui é Corinthians.